Olá a todos, bem-vindos ao primeiro screencast de Word 2010 da campanha Histórias da Vida Real com Office 2010. Sou Maurício Cassimiro, entusiasta de Office Brasil, professor de informática e web designer. Aproveitem essas videoaulas para aprender sobre o Microsoft Word e descubra os novos recursos e funcionalidades desta versão 2010. Você que possui as versões do Office 2003 e Office 2007 ou que ainda utiliza soluções alternativas como o OpenOffice, avalie nossos screencasts e comprove os benefícios do Microsoft Office. Falaremos também ao longo dos screencasts sobre a plataforma Office Web Apps, a nova opção para rodar os seus aplicativos Office na nuvem, direto do seu navegador. Aproveitem as videoaulas e boa sorte! Para aqueles que estão assistindo ao screencast pela primeira vez, nós temos aqui a nossa agenda do screencast de Word 2010. Então nós vamos abordar primeiro por tópicos sobre o poder da ferramenta. Vamos falar um pouco sobre o conceito de Word, sobre o conceito de editor de texto, sobre documentos digitais e sobre as soluções alternativas ao Office que nós temos no mercado hoje. Falaremos também sobre a produtividade da nossa faixa de opções, que é a nossa forma nova de trabalhar desde a Suite 2007, desde a versão 2007 da Suite Office. Também falaremos sobre os conceitos básicos para documentos de texto e sobre processador de texto e editor de texto. Explanaremos um pouco sobre a diferença entre um editor de texto e um processador de texto, o que muita gente confunde, né? Acha que é a mesma coisa e que não tem diferença. Há uma diferença sim, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Aproveitando essa parte da agenda aqui do nosso screencast de Word 2010, eu aproveito para deixar a dica para quem ainda não assistiu ao meu screencast de Excel 2010. No final desta videoaula eu irei passar o link para acesso também sobre essa poderosa ferramenta e essa planilha de cálculos que é o Excel 2010. Em poder de ferramenta, nós temos o primeiro tópico, que é referente à organização da informação com recursos avançados. Com o Word, você consegue estar organizando a sua informação de forma muito mais abrangente e tranquila, porque você tem aí uma gama poderosa de muitas ferramentas onde você pode estar inserindo diferentes tipos de informações. Você pode estar inserindo dentro de um documento de texto um controle de tabela, você pode estar inserindo figuras, você pode estar inserindo anexos também dentro de um documento, desde que eles tenham um vínculo. Você pode estar compartilhando esse arquivo, você pode estar fazendo uma coautoria, né, que nada mais é do que a edição de um documento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E você pode estar aplicando tudo isso dentro do Word. Tá? É legal você comparar isso a outros pacotes que não oferecem tantos recursos, né? Aplicações abrangentes fala bastante sobre isso. Tá? O Word ele faz aí documentos simples, né? Arquivos de texto simples, como a lista do mercado ou, sei lá, uma declaração qualquer, até documentos complexos, né? Com muita informação e com diversos tipos de informação. Falaremos também sobre a compatibilidade das plataformas e formatos. Muitos usuários não utilizam Windows, PCs, eles utilizam Mac. Né? Nós também temos uma solução Word, né? Uma solução Office para Mac. Isso nós falaremos mais para frente. Falaremos sobre usabilidade, praticidade, modelos e estilos. Você pode estar aí de forma prática buscando na internet, no próprio site do Office, o office.com, nós acessaremos ele também mais para frente, modelos prontos de documentos em que você pode estar editando e pode estar formatando ao seu gosto. Você pode estar aperfeiçoando e deixando ele do seu jeito. Então você tem meio caminho andado aí. Isso faz parte da praticidade, né? Você não precisa estar construindo o seu documento desde o zero. Você tem um modelo pronto onde você pode estar adequando ao seu uso. Um pouco também sobre controles, relatórios e documentos em geral. Aqui o Word é destinado. Ferramenta de trabalho indispensável, nosso último tópico dentro de poder da ferramenta. Requisito hoje para contratação em processo seletivo, a gente sabe que o Office ele está ali, né? Então, se você vai fazer uma entrevista, uma das coisas que o entrevistador geralmente pergunta principalmente se a vaga em questão, a vaga em um setor administrativo, em um escritório, é se o candidato ele possui conhecimento em Office. Né? Então, você vê muitas escolas de informática aí com
o curso principal, que é curso de Windows e curso de Office. Por que Office? Por que será que as escolas elas não falam curso de pacote de escritório ou curso para, né, aprender a mexer com planilhas de cálculo? Não, eles falam já logo Office, porque Office é uma referência no mercado para esse tipo de programa, para esse tipo de aplicação, né? E é um diferencial. Hoje, além do requisito, ele também se torna um diferencial necessário. Você pode saber mexer em OpenOffice, você pode saber mexer em editores de textos básicos, como por exemplo o WordPad, ou como por exemplo o Word, o bloco de notas, né, que também é um editor simples de texto. Mas o diferencial é o Office, por ser uma ferramenta de aplicação abrangente e possuir recursos mais avançados. Em poder da ferramenta, nós vamos para soluções alternativas, onde nós veremos os recursos e ferramentas, compatibilidade de plataforma, performance e confiabilidade. Nós falaremos um pouco sobre suporte, tá? O que compensa e o que não compensa para o Office, para usuários que utilizam a plataforma Office, integração de formatos e padrões, ambiente colaborativo e plataforma web abrangente. Muitas pessoas conhecem aí, nós abordamos isso no Screencast de Excel 2010, as plataformas concorrentes, né? As mais conhecidas, OpenOffice, temos Corel, temos a Shampoo Home Office 2010, temos também o Lotus Notes. Muitas pessoas conhecem essas suítes por serem gratuitas, têm fácil acesso, você acessa um site de download, baixa a ferramenta e utiliza. O que é legal você avaliar, e o que eu sempre peço para as pessoas que eu conheço e que me pedem uma ajuda, um auxílio, quanto à escolha da plataforma para utilizar, tanto em sua casa, no seu escritório ou na sua microempresa, é para você avaliar a sua aplicabilidade. Se você vai estar utilizando recursos avançados, se você vai estar utilizando muita demanda de compartilhamento, se você usa muita tabela, se você quer recursos avançados para edição de imagem, eu recomendo o Office, porque ele tem todas essas ferramentas integradas no único pacote. E em todos os aplicativos você vai ter esse recurso. Você pode até encontrar recursos semelhantes ou parecidos nas soluções concorrentes, mas você não vai ter a qualidade e a confiabilidade que o Office oferece. Então eu aconselho utilizar o Office sim. A compatibilidade de plataforma, é interessante explicar que até algum tempo atrás nós não tínhamos o aplicativo Word, né, e a sua suíte completa para usuários do Macintosh. Hoje nós temos, tá? E o legal de tudo isso é que assim, se você cria um documento no seu PC com Windows, né, instalado no Microsoft Word, você transfere isso através de USB, através da internet, através da rede corporativa para o seu Macintosh, você consegue estar abrindo o documento, você consegue estar visualizando, editando, salvando o documento e transferindo isso de novo para o Microsoft Word dentro do Windows, né, dentro do PC novamente. Então a compatibilidade, a interoperabilidade das plataformas é total. Você não tem aí páginas desconfiguradas, imagens distorcidas, isso não acontece. Porque o aplicativo Office for Mac ele foi feito para compatibilidade total entre o Office Mac e o Office Windows. Mostraremos agora uma demo sobre o nosso Word 2010. Vamos conhecer um pouco sobre o Word 2010 na prática. Lembrando para o pessoal que já tem um certo conhecimento de Office, eu peço que tenham calma, porque os nossos primeiros screencasts eles serão realmente básicos, dando a oportunidade àqueles que ainda não conhecem a ferramenta a passar a conhecer. Ao longo das videoaulas, o nível de conhecimento vai aprimorando, né? Então as videoaulas elas terão um nível de conhecimento maior, e aí sim vai chegar a um meio termo, onde você pode estar passando a aprender o que agora para você está muito fácil, está muito básico. Então eu peço que vocês que já tenham conhecimento de Office, de Excel, de Word, que vocês tenham calma, que conforme as videoaulas vão sendo postadas, vocês perceberão que o nível de aprendizado, o nível de conhecimento vai aumentando também, e que aguardem que as videoaulas com um nível maior de conhecimento cheguem para vocês também usufruírem aí dos nossos screencasts, tá ok?
Então, nós temos aqui uma máquina virtual, nosso Office 2003, tá? Essa é a versão 2003. Para verificar, quem tem o Office 2003 vai até o menu Ajuda e escolhe a opção sobre Microsoft Office. Então tá aqui, Microsoft Office 2003, a versão. Vamos abrir aqui o Microsoft Office 2010. Então, lembrando aí um pouco os atalhos de Windows, né? Vamos praticar um pouquinho aí para o pessoal básico, ainda que não tem muito conhecimento, não tem muito domínio. Nós temos algumas formas de abrir o Microsoft Word. A mais fácil dela, para quem tem o Windows Vista, para quem tem o Windows 7, é indo até o menu iniciar ou apertando a flag do Windows e digitando aqui o Word. Automaticamente ele faz uma busca e ele me apresenta as relações que existem no PC, né? Então, para a categoria Programas, ele encontrou 3 aqui, né? O Microsoft Word 2010, o WordPad, que é nativo do Windows, e o Word 2003 instalado na máquina virtual. Vamos abrir o 2010. O nosso 2003 já está aberto. Então esse é um dos processos para abrir. Tá aqui a carinha do meu Microsoft Word 2010. Vou fechar para poder abrir de outra forma, tá? Que é bem comum também e conhecida. Iniciar todos os programas. Vamos procurar a pasta Microsoft Office. Tá aqui. E vamos achar o aplicativo Microsoft Office Word. Tá aí uma segunda forma de abrir Microsoft Word e também uma terceira forma não muito usada, mas alguns utilizam, acham fácil. Para quem tem já o menu executar aí, um atalho do menu executar, ou utilizo o menu executar com muita frequência, posso digitar aqui, por exemplo, em word.exe e dar um OK que ele vai abrir o executável correspondente. Ele também abre o Word da mesma forma. Então tá aí 3 forminhas simples aí, tá? Para poder estar abrindo o nosso Word. Vou estar simplificando para vocês aqui, pessoal, uma operação bastante comum, que é o trabalho com imagens dentro de um documento. Um documento bem formatado, um documento bem planejado, ele possui algumas ilustrações, né, que dão valor ao documento, que deixa ele visualmente melhor. Uma ilustração ela vai representar aí um trecho de um texto, se você está montando um livro. Isso é bastante interessante e o Word tem esse recurso, tá? Essa demo ela vai comparar a nossa faixa de opções ao nosso antigo barra de menus, tá? Na versão 2013 nós trabalhávamos com barra de menus, que é essa barrinha aqui, ó, tá? Então nós temos o menu arquivo, o menu editar, o menu exibir. Dentro de cada menu é conhecido o pessoal que tem aí a versão 2003 do Word instalado no computador. Nós temos as ferramentas pertencentes a este menu. Então a ferramenta novo, abre um novo documento, a ferramenta abrir, vai abrir um documento já existente, salvo no computador, a ferramenta fechar, salvar e assim por diante. No menu editar nós temos as opções refazer colar, nesse caso porque já tinha colado algum documento aqui, recortar, copiar, área de transferência e assim por diante. No Office 2007 e no Office 2010, primeiro eu vou fazer a comparação com o 2003, mais para frente eu começo a fazer comparações com o 2007, tá? Que como eles são mais semelhantes, então a gente vai estar fazendo comparações assim mais próximas, tá? Então no Word 2010 isso mudou, no 2007 e no 2010 também, que aperfeiçoou, nós temos a faixa de opções. O que é a faixa de opções? Para quem assistiu ao Screencast de Excel 2010 também pôde aprender um pouco sobre. Essa faixa que nós vemos aqui em cima, você vê que os menus sumiram, né? Não existem mais menus, ao invés deles existem essas guias, tá? Por que guia? Comparem com uma folha de fichário. Vamos pesquisar na internet, só para a gente exemplificar aqui. A folha de fichário não, aquele separador de fichário. Vamos aqui em imagens. Então tá aqui, vou pegar essa imagem aqui. Vejam que um fichário, para quem trabalha com fichário, já trabalhou com fichário, ele possui algumas separatórias, né, divisórias para as matérias, tá? O conceito da nossa faixa de opções é o mesmo, tá? Então aqui, para o separador de matéria, eu posso colocar aqui matemática. Para o separador, inclusive dentro dessas matérias, só vai ver assunto para matemática. Aqui nesse separador 2 eu vou colocar português, e dentro dessas folhas que estão dentro desse separador, obviamente vai ter assunto relacionado à matéria de língua portuguesa, tá? Então o conceito, pessoal, da guia é esse.
Aí você me pergunta qual a diferença. Isso funciona de forma muito mais organizada para o usuário. Se você tem que fazer uma tarefa que demanda mais tempo procurando dentro de um menu, isso a gente vai ver daqui a pouco, com a faixa de opções isso fica muito mais simples, porque a faixa de opções ela vai agrupar as ferramentas que são semelhantes entre si, né? Então se você tem aqui, na guia, nós chamamos isso de guia ou de aba, tá? Como preferir. Na guia página inicial da nossa faixa de opções, nós temos aqui um grupo. Percebam que esse grupo tem uma separatória, né? Então, nesse grupo área de transferência, eu tenho as ferramentas pertencentes a esse grupo. Então, guia página inicial, grupo área de transferência, eu vou ter as ferramentas colar, recortar, copiar e pincel de formatação. Vejam que na mesma guia, olha só, eu tenho um segundo grupo chamado fonte. E nesse grupo eu tenho as ferramentas de estilo, tamanho de fonte, eu tenho aqui opções para realçar o texto, para mudar a cor do texto, né, para aplicar efeitos no texto, isso tudo dentro do grupo fonte, ainda dentro da guia página inicial. E assim eu também tenho o grupo parágrafo e suas ferramentas, o grupo estilo com as suas ferramentas de estilo para trechos de texto que está selecionado, e aqui também eu tenho o último grupo, que é o grupo edição e suas ferramentas de edição, tá? Dentro da guia inserir, ele me abre novos grupos e assim também novas ferramentas. Grupo página, grupo tabela, grupo ilustrações. Dentro da guia layout de página, mais grupos e mais ferramentas. Pessoal, isso aqui é uma revolução na forma de se organizar, isso economiza muito tempo. Vou mostrar por quê. Além da facilidade e da compatibilidade desse aplicativo Word 2010, ele está muito melhor, né? Ele está muito mais compatível com a internet, ele tem muito mais poder de escolha para o usuário, ele fica muito mais fácil de se trabalhar quando você tem as ferramentas agrupadas, economiza um tempo enorme, tá? Então vamos fazer um teste aqui. Eu estou no site do Office, aqui explicando sobre o Word 2010, né? E eu quero copiar esse trecho aqui para um documento, tá? Lembrando que apenas para exemplificação, tá, pessoal? Não copiem textos de internet, de sites que não são da autoria de vocês, porque o site tem direitos autorais. Então eu vou aqui no meu Word 2003, eu vou colar isso aqui. Como que eu posso colar isso? O nosso conhecido Ctrl V, né? Se eu apertar o Ctrl do teclado, segurar e apertar o V, ele vai colar a informação. Olha lá, colou a informação. Só que olha que diferença. Eu tenho aqui um documento que não está fielmente da forma com que estava no site. No site a minha fonte está mais suave, né? Você vê que tem um degradê aqui, tem um cinza, aqui a fonte de cima está maior por causa do meu título, e as imagens que eu também selecionei, elas não vieram, né? E eu queria que elas viessem. No Word 2013 ele colou perfeitamente isso aqui, só que ele me aplicou um link para essas imagens, porque são botões, né? Na verdade, são botões que me levam a outra página do site do Microsoft Word, explicando aqui sobre Microsoft Word. Isso não veio para cá, veio em forma de link, tá? O Word 2003 faz dessa forma. A fonte com que ele trouxe para nós aqui é a Times News Roman. Não é essa fonte que está no site, mas ele trouxe isso para a gente. Isso com Ctrl V. Se a gente clicar aqui, pessoal, se a gente passar o mouse nessa cola aqui, nessa pastinha, né, uma pranchetazinha, ele me apresenta aqui opções de colagem. Ele me diz que ele está mantendo a formatação original, né? O Word ele está mostrando, está falando para mim que está mantendo a formatação o mais parecido possível com o que estava no site. Se eu quiser tirar essa formatação e deixar ela padrão com as fontes do Word, eu vou fazer o clique em manter somente texto. Então ele mantém uma formatação padrão do Word. E se eu fazer com correspondência com formatação de destino, ele tenta também, se tiver algum texto já aqui, né, ele vai fazer correspondência com o texto que já está nesse documento. Neste caso, o documento estava vazio, né, não tinha nada, então ele não fez correspondência, ele não fez modificação. Eu vou voltar aqui para a formatação original e vou dar um Ctrl Z, ou também eu posso vir na setinha aqui, desfazer colar, ou também eu posso ir na guia editar e desfazer colar. Ele vai desfazer a colagem do site para poder a gente utilizar uma outra forma de colagem, que é através do menu editar e através da ferramenta colar, tá? Ele fez a mesma colagem porque por padrão ele vai colar mantendo a formatação original, que no Word 2013 vai ser apresentada desta forma que vocês estão vendo, certo? Vejam só que aqui em cima ele reconheceu como uma imagem
Quando eu clico em cima dessa parte aqui, vocês veem que tem uma seleção, e aqui me traz uma janela, um pop-up, né, com ferramentas para imagem. Ele reconheceu, pessoal, esse início aqui como uma imagem, né, suas ideias ganham vida. Pode ver que não está aqui no texto, suas ideias ganham vida, mas na verdade ele não está aparecendo de forma correta para mim. Então já é uma desconfiguraçãozinha aí, né, já é uma coisa, um inconveniente. Você teria que apagar isso aqui, fazer manualmente, né? Se você quiser a fonte do site, você teria que colocar manualmente, né? Isso a gente vai aprender mais para frente, né? Que é selecionar, escolher a fonte correta e tudo mais. E aqui a gente teria que apagar essa imagem, que na verdade não é uma imagem, é um texto, e eu teria que digitar o que eu quero e colocar o tamanho da fonte, o estilo de fonte. E os botões eu teria que dar um print, né? Dar um recorte de tela e tá inserindo isso manualmente e organizando. Olha só, leva um tempinho, né? Então assim, para o Word 2003 vocês veem como que funciona esse tipo de operação. Eu vou dar um Ctrl Z, pessoal, para voltar novamente e utilizar a mesma ferramenta que é a ferramenta colar, só que de uma forma mais rápida, que fica na barra de ferramentas, essa segunda barra aqui com esses íconezinhos. Está aqui, ó, a minha ferramenta colar, que é a pranchetazinha, tá? Fiz a mesma operação, da mesma forma, por padrão, ele entende que mantém a formatação original, embora não esteja parecido com a formatação do site, como está no site. Ok, pessoal, isso foi feito no Word 2003, tá? Vamos agora para o Word 2010, não precisa colar, não precisa copiar, perdão, já está na área de transferência, já está na memória do computador. E eu vou aqui, ó, em página inicial, na guia página inicial, eu tenho no grupo área de transferência a ferramenta colar. Clicando uma vez, ele vai fazer a mesma operação. Só que olha a diferença daquilo que veio para mim. Vamos comparar? Eu vou jogar isso aqui, como é máquina virtual, ele não vai acessar automaticamente o recurso de meio a meio de tela, mas eu posso configurar isso manualmente. Olha a diferença. No Word 2010, no Word 2010, ele já me trouxe isso aqui totalmente configurado da forma como está no site. Olha só a diferença de como o Word 2003 apresentou isso aqui para mim. Então, a fidelidade da manipulação de documentos, quando você retira, quando você extrai algum conteúdo da internet, é muito melhor, né? Chega a ser quase sem comparação do Word 2003 para o Word 2010. Então, ele cola da forma com que está no site, né? Se você vier aqui, naquele mesmo recurso que a gente viu no Word 2003, ele tem aqui as opções de colagem, tá? Só que isso funciona, gente, real time, tá? Tudo no Word 2010, na questão de formatação, funciona real time. O que eu quero dizer? Ele está aqui, ó, com a opção manter a formatação original, que é a formatação do site. Por isso que está igualzinho aí para vocês, está aparecendo igualzinho para vocês. Se eu passar o mouse, não preciso clicar. Se eu passar o mouse em cima, ele pede para mesclar a formatação, que é a formatação padrão do Word, como se eu estivesse digitando um documento do Word, e o que está vindo da internet, que é o que eu estou colando. Está vendo que já o cinza, o tom cinza do texto central, do trecho de texto central, já desapareceu, né? E parece-me que também ficou menor, então ele deu uma mesclagem aí. Mas ainda assim os botões ficaram, a formatação ficou, né? Você pode ver que está alinhado à esquerda e no geral está bem parecido ainda com o que está no site. E se eu passar o mouse aqui em cima da terceira opção, que é manter somente o texto, aí ele mantém somente o texto, tá? Ele não cola ele não cola para mim os botões, né, que são imagens, na verdade, com links, e também não cola o título, que também é uma imagem, só que fiel, né, ele colou fielmente aí em manter a formatação. Vamos comparar aí do lado, olha como é que ficou com o Word 2003. Realmente, colei duas vezes, tá, para vocês compararem, realmente agora está parecido. Então, vejam que aqui no Word 2003, quando a gente cola, pede para colar, mantendo a formatação original, na verdade ele não mantém essa formatação fielmente, né? Ele faz o possível para manter a formatação da origem, né? Que no caso foi o site. Já o Word 2010 faz isso de forma muito melhor, quase incomparável, né? Ele mantém a formatação original da origem, tá, pessoal? Então vamos minimizar um pouquinho aqui esse Word 2003, esse documento de Word 2003, e maximizar o documento Word 2010, aumentar um pouco aqui e falar mais um pouco sobre a faixa de opções, né? Então vocês veem que essa faixa de opções ela já adiantou bastante o meu processo de colagem,
né? Eu não precisei fazer muitos passos aí, muitos cliques para poder chegar à colagem, né? Eu apenas precisei selecionar meu trecho de texto, meu trecho de informação na internet, na minha origem, que pode ser outro documento também. E vim aqui na página inicial, que é a minha primeira guia, após o backstage, a guia arquivo, e acessar a primeira ferramenta colar, tá? Pessoal, percebam, eu vou apagar aqui esse trecho que eu colei somente texto, que aqui, dentro de colar, eu também tenho opções de pré-visualização. Se eu clicar aqui na setinha, em vez de ir direto na ferramenta, eu posso aqui, ó, pausar em cima das ferramentas, que elas vão mostrar como que fica. Olha lá no texto como que vai estar ficando, né? Eu pauso aqui, olha lá. Só passar o mouse ele já me mostra. Isso é uma pré-visualização. Ou seja, eu não preciso estar, de fato, colando o texto que eu preciso para poder estar verificando, porque muitas vezes eu colo, não gosto, o que eu tenho que fazer? Ou eu apago, ou eu dou um Ctrl Z, eu retorno. Então, se eu não gosto do resultado, eu fico fazendo a operação e desfazendo a todo momento. Isso é perca de tempo, tá? Tudo que é referente à formatação dentro do Word 2007 e do Word 2010 e na Suite Office também 2007 e 2010, você tem esse recurso de pré-visualização da colagem do arquivo ou da formatação do arquivo, tá? Isso facilita bastante porque economiza tempo. Ah, eu quero ver como que fica manter somente o texto, não gostei. Eu quero ver como que fica mesclar a formatação, também não está legal. Quero ver como fica o texto na formatação original do site. Opa, é isso que eu quero. Pronto, aí eu clico. Aí permanece. Vou apagar o primeiro e deixar apenas o segundo. Aí permanece. Aí eu fico despreocupado. Ganhei tempo, tá? Então a faixa de opções, ela nos traz um ganho muito grande de tempo, tá? Fora também a personalização das minhas ferramentas. Existem ferramentas que é óbvio que eu utilizo com mais frequência, outras não. Para um editor, para uma pessoa que trabalha em uma editora de revistas, em gráficas, por exemplo, vai utilizar bastante a guia correspondência, né, para mandar mala direta. Quem trabalha com marketing, então vai utilizar bastante a ferramenta mala direta, né, para enviar cartas, envelopes, etiquetas. Já uma pessoa que trabalha com estruturas de documentos vai trabalhar bastante com a guia layout de página, vai definir aí tamanho, orientação, vai definir a margem do documento, vai estabelecer padrões e modelos, tá? Na guia revisão, pessoal aí que trabalha com sei lá, a parte de jornalística, né, que fecha documento, que autoriza edições, né, editores, redatores, eles vão utilizar bastante as ferramentas que tem aqui na guia revisão, né, a ferramenta de aceitação ou rejeição, a ferramenta de comparação de documentos, né, ferramenta para bloquear autores, né, você bloqueia uma pessoa para editar o documento, você autoriza essa pessoa, você restringe o documento, tá? E para administradores que precisam transferir informações confidenciais, você pode pegar o seu documento, né, e restringir a edição. Você pode pegar um trecho do documento ou o documento completo e inserir uma senha, só quem sabe a senha vai poder acessar. Então, assim, dependendo do tipo de pessoa que vai utilizar o Microsoft Word, você tem ferramentas que você utiliza mais ou menos, tá? Isso sempre acontece. Varia de departamento para departamento, se está utilizando no escritório de advocacia, se está utilizando no escritório financeiro, administrativo e assim por diante. No Word 2010 existe uma opção muito interessante que fica aqui, ó, nessa primeira guiazinha, arquivo, que nós costumamos chamar de backstage, na opção opções. Você vem até aqui na personalizar faixa de opções e você pode criar uma guia onde você tem a oportunidade de agrupar as ferramentas que você utiliza mais. Eu disse sobre isso no screencast de Excel 2010, eu utilizei a ferramenta imprimir, na impressão rápida. Percebam que aqui, bem na parte de cima da janela, na parte superior, na guia de título, né, na barra de título aqui, nós temos aqui essa setinha que vai agrupar aqui bem no comecinho a barra de ferramenta de acesso rápido. Essa barra de ferramenta de acesso rápido, pessoal, ela veio para facilitar ainda mais a nossa vida, porque as ferramentas que existem aqui, existem também na minha faixa de opções. Eu tenho a ferramenta salvar, tá aqui, ó, ferramenta salvar. Eu tenho algumas outras ferramentas aqui, como novo, abrir, eu também tenho aqui. Só que ela facilita ainda mais porque são ferramentas muito utilizadas. Salvar um documento, para quem passa horas editando um documento, precisa salvar ele constantemente, ou programar que o Word salve,
para se caso acontecer algum imprevisto, falta de luz, queda de energia, falha do estabilizador, do no break, que não perca-se o trabalho, né? Então essa ferramenta ela é bem utilizada. Tem gente que imprime muito, né? Toda hora está imprimindo, altera o documento e imprime, então vai utilizar bastante a opção impressão, né? Que fica aqui na guia arquivo e na opção imprimir. Aí você escolhe se você vai imprimir com essa impressora ou aquela outra impressora, dependendo das configurações do local, do escritório, da casa, da escola, ou se você vai imprimir de forma rápida, né? E aqui está a visualização da impressão. Essa guia ela facilita muito mais a nossa vida porque ela é muito mais rápida. Você não precisa estar fazendo em 3 passos algo que você pode estar fazendo em um passo só. Então você tem aqui a parte de salvar, né? Vamos colocar mais uma ferramenta aqui. Você tem a ferramenta e-mail. Vamos colocar a ferramenta e-mail. Percebe que quando eu selecionei aqui, ó, a ferramenta e-mail que é pré-definida para a minha barra de ferramenta de acesso rápido, ele me apresentou um ícone de e-mail, certo? Aonde, se eu quiser mandar esse arquivo aqui por e-mail, esse documento Word por e-mail, eu apenas vou clicar aqui. Por que isso facilita a minha vida? Eu posso estar enviando de outra forma? Posso sim. Aqui na guia correspondência, acho que é guia correspondência. Na minha guia correspondência eu posso estar enviando um e-mail através da ferramenta iniciar mala direta, mensagem de e-mail. Percebam quantas etapas eu utilizei. Eu estava na página inicial, decidi mandar isso aqui para alguém por e-mail, tive que ir até a página correspondência, primeiro passo. Acessar aqui no grupo iniciar mala direta, eu tive que acessar a ferramenta iniciar mala direta e escolher a opção mensagem de e-mail. Foi 1, 2, foram 3 passos. A partir daí, ele me permite a configuração no formato de e-mail, salva isso aqui e permite que eu envie isso aqui via e-mail para alguém, né? Vocês perceberam que ele modificou aqui o layout do meu documento, né? Ele permitiu que isso aqui fosse integrado ao documento como HTML. Isso aqui vai ser enviado por e-mail como HTML, que é padrão de e-mail do Outlook, certo? Eu posso estar fazendo isso assim, pessoal, ou então, vamos fechar esse documento aqui, abrir um próximo, eu não salvo, crio um outro documento, vou ensinar isso mais para frente, tá? Não se preocupem. Vou selecionar novamente a ferramenta, o trecho, voltar para o meu documento novo, escolher o layout de impressão e vou colar aqui o conteúdo. Ele cola por padrão com a formatação original, ele puxa a formatação original, como vocês viram. Vou novamente aqui na minha barra de ferramenta de acesso rápido, com um clique só. Vejam que com um clique só, ele vai me abrir um e-mail para eu poder mandar o documento. Vejam que eu tenho aqui uma janela do Microsoft Outlook, tá? Vou colocar aqui, né, o meu endereço, o meu destinatário, eu vou inserir uma mensagem, o assunto é documento 2, é o título do meu texto, porque ele ainda não foi salvo. Vejam aqui atrás que o nome do meu documento é documento 2, porque eu ainda não o salvei. Isso vai ser enviado como anexo. Então é uma facilidade bem grande que eu tenho para essas ferramentas que ficam aqui na parte de cima, na guia de barra de ferramenta de acesso rápido. Se eu não tenho a ferramenta aqui, se eu não quero novo, nem abrir, nem impressão rápida, eu posso buscar mais comandos dentro daqueles que eu preciso. Se, por exemplo, eu quero adicionar um comentário. Comentário não existe por padrão, mas eu quero colocar comentário na minha barra de ferramenta de acesso rápido. Eu vou selecionar aqui a opção e vou clicar em adicionar. Pronto, o comentário veio para cá automaticamente, ele já está aqui em cima, tá? Então agora eu posso inserir comentários a partir da minha barra de ferramenta de acesso rápido. Isso facilita bastante. Outra forma de também agilizar um processo de construção de documento é eu criar uma guia personalizada, onde tem ferramentas agrupadas que eu utilizo com maior frequência. Como que eu faço isso? Eu vou até a guia arquivo, acesso o meu backstage, vou até a opção opções, seleciono personalizar faixa de opções e aqui dentro de personalizar a faixa de opções eu vou criar a guia, o grupo e as ferramentas que eu necessitar. Vamos criar aqui uma nova guia. Eu vou renomear essa guia, vou colocar meu nome, assim como eu fiz no screencast de Excel. E tá aqui, ó, eu tenho uma guia chamada Maurício. Dentro dessa guia eu vou criar um grupo, vou renomear e vou colocar meu grupo de ferramentas. E vou dar um OK.
Prontinho. Dentro desse grupo agora eu tenho que adicionar as ferramentas que eu vou colocar. Então vamos colocar aqui a ferramenta localizar. Vamos supor que eu a utilize com bastante frequência. Aqui são os comandos mais utilizados, tá? Eu posso estender isso para todos os comandos, a minha lista fica bem maior. Agora eu tenho maior liberdade de escolher o tipo de documento que eu necessitar. Enviar por e-mail como anexo PDF. E vou escolher também fluxo de trabalho do SharePoint. Pronto, eu quero essas 3 ferramentas porque eu as utilizo com maior frequência. Eu dou um OK e vejam que quando eu dou um OK surge uma nova guia com o meu nome. Vamos só procurar ela aqui. Nova guia, olha lá, surgiu uma nova guia, meu grupo de ferramentas, só que ela está desconfigurada, né? Eu deveria chamar ela de Maurício. Então vamos lá configurar novamente, barra de ferramentas de acesso rápido, faixa de opções. Então aqui na nova guia é aqui, tá? Nessa ramificação que eu tenho que renomear. Eu vou chamar ela de Maurício. Vou dar um OK. E essa aqui é desnecessária. Eu posso apagar. Posso remover. Pronto, agora ela está configurada de forma correta. Eu tenho a guia com o nome Maurício. Eu tenho um grupo de ferramenta com o nome meu grupo de ferramentas. E as ferramentas que eu escolhi. Localizar e enviar por e-mail como anexo PDF. E fluxo de trabalho do SharePoint. Tá? Isso facilita muito o meu trabalho. Porque eu posso organizar a minha informação. Eu posso trabalhar no dia a dia com muito mais rapidez, né? Eu tenho uma eficiência maior. E aí eu posso organizar essa guia aqui, dispor ela aonde eu quiser. É só eu voltar lá em opções, escolher personalizar a faixa de opções, clicar em cima da minha guia e trazer ela para cima ou levar ela para baixo. Se eu quiser ela por último, eu vou trazer ela para baixo aqui e vou clicar em OK. Ela vai ficar aqui como última guia. Tá? Se eu quiser deixar ela antes da guia inicial, por exemplo, eu vou no mesmo local, clico em cima dela e ó, setinha para cima até ela se tornar a primeira guia da minha faixa de opções. Prontinho, está aqui. Lembrando que esse foi um grupo, eu posso estar criando mais grupos, assim como as outras guias possuem mais grupos também. E para finalizar essa demo, vou mostrar para vocês um recurso que é bastante utilizado, que é a inserção de imagens, de figuras dentro de um documento de texto. Vou comparar aqui com o Office 2003 também. Para inserirmos uma imagem dentro do Office 2003, nós podemos ativar isso através de 2 recursos. Eu posso ir na guia no menu Editar, ou melhor, no menu Inserir, e aí eu tenho aqui Imagem. E aí eu vou escolher, né, se eu quero uma imagem salva no computador, um clip art, uma imagem que esteja no meu scanner ou câmera digital. Eu vou escolher arquivo, né, uma imagem salva no computador, e vou escolher qualquer imagem. Essa imagem foi inserida, eu vou só maximizar isso aqui, para ter uma visão melhor. E aqui automaticamente, quando a imagem é inserida, por padrão, abre-se um pop-up, né, já começa a vir mais janelas aqui para mim. E essa janela eu consigo administrar essa imagem, né? Eu consigo definir cor automática, escala de cinza, preto e branco. Eu consigo aumentar ou diminuir o contraste, o brilho. Eu rotaciono a imagem. Eu compacto a imagem. Eu modifico a borda da imagem, o corte, né, do lado esquerdo e do lado direito. Eu redimensiono essa imagem também. Isso é padrão, né? Ou redefino a imagem para o original dela. Isso tudo através do menu pop-up, né, que é essa janelinha aqui que abre essa caixa de ferramentas que se abre aqui. Uma vez aberta, eu posso estar acessando o próprio ícone de imagem para poder estar inserindo outra imagem, né, e assim estar configurando ela dentro do meu documento. Se eu quiser organizar isso aqui, organizar essa imagem, eu tenho que acessar, você vê como é difícil até organizar, eu vou até a ferramenta de disposição de texto e eu escolho se eu quero próximo, atrás ou em frente ao texto, né, para deixar isso de forma que não atrapalhe o meu texto, né, em cima do texto
enfim. Esse aqui eu vou excluir. É dessa forma que eu faço a inserção de imagem no Word 2003, tá? As ferramentas que eu tenho para imagem são essas. Já no Word 2010, perdão, eu tenho recursos bem mais avançados, tá? Na guia inserir, eu já tenho aqui a opção imagem. Eu não preciso usar 3, 4 passos para poder fazer isso. Apenas 2 passos e já consigo inserir a imagem que eu estou precisando, tá? Então eu insiro qualquer imagem. E automaticamente, quando eu insiro uma imagem dentro de um documento, olha que interessante, o Word 2010 e 2007 também vai me abrir uma guia especial apenas para a ferramenta de imagem. Perceba que essa guia ela foi criada acima das outras guias. Então, a guia formatar pertence à subguia ferramenta de imagem, que é uma guia especial para a formatação de imagens, de figuras, tá? E isso vai se apresentar em forma de guia e não de janela pop-up. Então não vai ter nenhuma poluição visual com muitas caixas de ferramentas aparecendo e você tendo que administrar isso, não vai ter problema com isso, tá? Mais uma vez aí, aqui por exemplo no grupo estilos de imagem, eu pausando o mouse em cima de qualquer estilo, ele vai aplicar isso, ele vai pré-visualizar. Percebam que é só passar o mouse que ele vai modificando a pré-visualização daquilo que eu preciso. Eu não tenho isso no Word 2003. O Word 2007 e o Word 2010 vai trazer esses recursos aqui. Tá, então eu posso formatar um estilo de imagem, aplicar um estilo para deixar o documento mais bem apresentável. Automaticamente eu tenho as opções aqui de efeitos artísticos, que eu também não tenho. Olha que interessante. Tem alguns efeitos interessantíssimos aqui na guia ferramenta de imagem formatar e no grupo ajustar. Eu posso remover o plano de fundo, que é uma ferramenta que a gente vai ver mais para frente. Ela é bem avançada, tá? Essa ferramenta nós não temos no Word 2007, ela é exclusiva do Word 2010. Você remove o fundo. Ferramentas como essa aqui, pessoal, são tão avançadas que anterior ao software 2010, ao Word 2010, só era possível fazer em aplicações voltadas para editores gráficos mesmo, né? Para editores que só mexem com edições de imagem, como o Photoshop, por exemplo. Então, cada vez mais o Word vem trazendo tecnologias avançadas para dentro do aplicativo, onde você tem uma liberdade maior e você tem resultados melhores dentro do seu documento, principalmente no que se diz respeito à imagem, tá? Posso mexer na cor, deixar ela sépia, né? Tirar a saturação, posso aplicar um fundo colorido, roxo, verde, posso deixar como se fosse um cartoon. Tá, essas são as cores. Eu tenho efeito aqui de plástico, efeito quadriculado, eu posso brincar bastante. Tá, isso aqui também são recursos avançados que o Photoshop. Olha esse recurso que bacana, né? Que é o de plástico, como se fosse plastificado. Recursos que o Photoshop, que suítes de editores de imagem, como CorelDRAW, como Illustrator, fazem, o Word está fazendo também. Ele tem essas opções também, tá? Sem contar com o layout da imagem que eu posso estar mexendo, inserindo um infográfico, inserindo um efeito de imagem tridimensional, rotacionar isso aqui. Olha que interessante, é como se fosse um azulejo, né? E aí eu tenho borda, sombra, bezel, reflexo, enfim, eu tenho diversas ferramentas. A ferramenta de corte, que é bastante importante, né? Quando eu quero a ferramenta crop, né? Quando eu quero utilizar só um trecho da imagem, eu posso editar. Isso aqui é uma ferramenta fantástica, né? Dou um enter e pronto, só aquele trecho vai fazer parte da minha ilustração dentro do documento. Olha como fica bem mais apresentado, tá? Então assim, dá para comparar? Dá para comparar sim com o Word 2003, mas é tão superior, né? É tão melhor que a gente acaba esquecendo das ferramentas que existem tão básicas no Word 2003. A gente consegue mexer com muito mais coisas aqui e nos traz um resultado muito melhor dentro das ferramentas de imagem, por exemplo, do nosso Microsoft Word 2010. O conceito do Microsoft Word é muito mais simples do que o conceito de Excel, né? O conceito do Microsoft Word, editor de texto, processador de texto, vem aí para facilitar dentro da informática a manipulação de documentos, né? Pessoas que precisam estar editando, precisam estar escrevendo, digitam muitas informações, editam muitos documentos, tem que ter uma ferramenta prática para poder manipular toda essa informação e armazenar, imprimir de forma impressa ou de forma digital
o editor de texto vai substituir aí simplesmente a máquina de escrever, né, anteriormente utilizado, e tendo apenas a possibilidade de armazenar os seus documentos, os seus arquivos, de forma impressa, né, em papel. O Word pode ser utilizado para armazenar suas informações, seus documentos de forma digital, né, ou imprimir e transportar de forma impressa, de forma física. E a dúvida cruel entre processadores de textos e editores de textos? Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, não faz a mínima diferença. Chamam o Word de processador e de editor, mas tem uma diferença sim. Editores de texto são programas criados para poder manipular caracteres dentro de um arquivo. O bloco de notas do Windows, por exemplo, é um editor de texto, ou o WordPad, um editor de texto básico que é nativo de qualquer Windows, qualquer versão de Windows. Já processadores de texto são programas específicos, eles são voltados para processamento de documentos profissionais, onde dentro de um arquivo de documento de texto você pode ter alguns recursos como imagens, como tabelas, como formas. Tá? Então, para quem não sabe aí, a diferença entre editor de texto e processador de texto. Dentro de soluções alternativas, nós vamos falar um pouco sobre a performance e a confiabilidade da plataforma Office em relação com as outras plataformas do mercado. Sempre digo que é bom que o usuário analise qual é a sua necessidade. Se a sua necessidade ela vai além da ferramenta gratuita que é disponibilizada em alguns sites para download de aplicativos gratuitos, você deve optar pelo Office, tá? Não só pela performance maior, pelas ferramentas, pelo poder da ferramenta, mas sim pela confiabilidade também. Porque com o Office original, você tem suporte, né? É algo que você não tem com pacotes gratuitos. Qualquer problema que dê no seu aplicativo, qualquer dúvida que você tenha sobre algum recurso que você ainda não sabe utilizar, você pode estar entrando em contato com a Microsoft para poder estar pedindo suporte, auxílio ao seu pacote, né? Home and Student ou Professional, seja ele qual pacote Office for. Tá? Fora a Microsoft, também existem fóruns, como o Microsoft Answers, onde pessoas comuns que têm conhecimento maior sobre Office, não só sobre Office, sobre Windows, também tecnologias Microsoft, ajudam outros usuários a tirarem as suas dúvidas. Depois eu passo o link para vocês no final dessa videoaula, para vocês acessarem. É um fórum de colaboração. Bem bacana, vocês podem estar tirando a dúvida de vocês lá, tá? Dúvidas sobre Excel, sobre Word, sobre PowerPoint, o que vocês precisarem, vocês com certeza vão ter uma resposta no Microsoft Answers. E aqui, dentro de integração de formatos, eu repito novamente, assim como eu disse em Excel, que a partir do Word 2007, a suite Office agora ela pode transportar, né, ela pode transformar um arquivo, seja ele um XLS, né, que é a extensão do arquivo para planilhas do Excel 2003, ou um XLSX, que são extensões de arquivo para planilhas do Excel 2007 e 2010, pode exportar isso para PDF, que é um formato de documento de leitura, né, bastante difundido e utilizado na internet. Ou também ODT, que é o formato aberto, Open Document, para documentos de textos. Tá? Então, hoje o Word 2010, o Word 2007 também, eles têm essa integração, né? Eles suportam esses tipos de arquivo. Então você pode transformar um docx em um PDF. Você pode salvar, por exemplo, em doc e abrir naturalmente em uma outra suite, como o Open Document. Ou você pode nativamente salvar o arquivo Open Document em alguma máquina que não tenha Office e abrir esse documento que foi salvo pela plataforma concorrente. Abrir aonde? No seu Word, porque também é compatível. Essa compatibilidade não existia, ela só transformava arquivos em PDF, e a partir da versão 2007 existe agora a possibilidade de transformar arquivos do Word em arquivos ODT, né? Salvar em arquivos ODT, que são arquivos de formato aberto. Tá? Isso para qualquer tipo de documento, não precisa ser um documento de texto, pode ser uma planilha, uma apresentação de slide e assim por diante. Então, assim, muito importante essa parte de suporte, tá? Avaliem bem. É bacana você ter um software gratuito, você economiza, mas você tem que avaliar se na hora do desespero o que vale mais é a sua economia, né, ou o seu documento.
né? Então, assim, informação é a maior assim, a gente tem que se preocupar mais com a nossa informação, com os nossos documentos. Eu acho que é a parte mais importante da máquina, né? Não é nem o programa. Então, se você dá valor ao seu documento, às suas informações, é bom que você tenha um programa que corresponda à altura e que você tenha suporte para as dúvidas, para os eventuais problemas que venham a ocorrer, né? Você fica tranquilo, você tem também tranquilidade, certo? Fechando aqui, vamos falar um pouquinho sobre ambiente colaborativo e plataforma web abrangente. Eu estou falando de Office Web Apps. Estou falando de Office 2010 na nuvem. O que é nuvem? É a internet, tá, pessoal? Esse conceito aí de cloud computing vem há algum tempo aí inundando, né, os portais de notícias e para quem acompanha aí informática, né, o que hoje tem na máquina está indo para a nuvem, né, está sendo executado nos servidores das empresas e isso aparecendo para você como um programa executável na tela do seu navegador, do seu browser, tá? Com o Office não é diferente, ele evoluiu da mesma forma, acompanhando essa tendência, e hoje com o Office Web Apps você tem o Word, o Excel, o PowerPoint, você tem o OneNote, que é um software bastante interessante que a gente vai aprender também em outro screencast voltado só para o OneNote, e você tem isso na nuvem, tá? Basta que você tenha um registro, uma credencial Windows Live ID, que você tenha uma senha, né, um login e senha do Hotmail, que você tenha acesso a um disco, um HD virtual, um repositório onde você pode estar colocando até 25 GB de arquivo, e você pode também estar editando, não só baixando e subindo, não só fazendo download e upload de arquivo. Você pode estar editando esses documentos no seu próprio navegador. Não é necessário, obrigatório que você tenha hoje um pacote Office instalado, né, um programa no seu local host, na sua máquina instalada, para poder estar mexendo com arquivos do Office, planilhas, documentos de texto, apresentações de slides, e você pode estar editando isso no navegador. Como isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada? Bom, pessoal, eu estou aqui com o meu Live SkyDrive aberto, tá? É o meu HD virtual, meu HD na nuvem, onde eu tenho 25 GB para poder armazenar os meus arquivos Office. E vou criar aqui uma pasta, você pode ver que a interface dele é do Hotmail, você acessa através dos serviços ou do Windows Live. E eu posso aqui, nessa parte de cima, criar um documento novo e começar a editá-lo a partir do zero, ou eu posso subir um arquivo já existente e editá-lo no navegador. Vamos fazer da segunda forma primeiro. Eu vou criar uma pasta nova. Vou chamá-la de teste, primeiro screencast, de Word 2010, temporariamente só para a gente fazer esse teste. Essa pasta vai ser criada e ela vai existir assim como existe pasta no Windows. Dentro dessa pasta agora eu posso estar adicionando arquivo, tá? Então tá aqui, Maurício, SkyDrive, pasta pública e pasta teste, primeiro screencast de Word 2010. Ao clicar em adicionar arquivo, eu já tenho a liberdade de estar arrastando e soltando dentro da janela um arquivo qualquer. Vamos colocar algum arquivo Word. Esse aqui que a gente fez agora, tá ótimo. Então, primeira coisa, tem que salvar isso no disco rígido, né? Tem que salvar isso no disco rígido porque ele ainda não tem nome, tá? Então, arquivo, salvar ou salvar como vai funcionar da mesma forma. Em aulas posteriores eu vou explicar a diferença dos dois, tá? Mas para poder a gente já utilizar o que nós já comentamos em um trecho anterior sobre a barra de ferramenta de acesso rápido, eu vou utilizar o discretinho aqui, que é um passo só, mais rápido, tá bom? Vou escolher minha área de trabalho, eu vou salvar isso aqui como um nome de arquivo qualquer. Eu coloquei uma numeração aqui, só para a gente ser bem breve, para não estender muito. Pronto, isso já está salvo. Olha aqui, ó, na barra de títulos, o arquivo já tem um nome. Eu posso fechar o meu Microsoft Word e verificar que isso aqui já está na minha área de trabalho do Windows, no meu computador, tá? O que eu posso fazer? E o que eu vou fazer na realidade? Eu vou organizar isso aqui melhor aqui. Eu vou arrastar e vou soltar isso no navegador. Ele vai usar aqui o Silverlight para poder carregar. Veja só que tem uma barra de status de carregar. Já carregou meu documento, tá? Já carregou o meu documento do Word. Eu
clico em continuar, prontinho, ele já está no meu SkyDrive, tá? Ele já está na pasta público, teste primeiro screencast de Word 2010. Vejam que quando eu clico nele, ele forma-se um link. Por padrão, ele vai abrir o meu Word Web App, que é o meu Word dentro do navegador. Vejam que eu estou no Internet Explorer, que é o meu navegador nativo padrão do Windows, e ele vai abrir o documento que eu acabei de fazer no navegador, pessoal. Olha que interessante, olha a configuração, toda a configuração que tinha, isso porque o documento é bem simples, tá? A gente só copiou um trecho da internet, aplicou uma figura e um estilo na imagem, né? E um efeito na imagem. Ele está perfeitamente igual ao meu documento local que está armazenado no meu desktop, na minha área de trabalho. Vamos verificar isso aqui, colocar isso aqui à minha direita e abrir meu documento que está na minha área de trabalho com o Microsoft Word 2010. Vocês vão ver que fantástico. Realmente a comparação é idêntica. Eu liguei aqui a visualização para que vocês possam ver melhor. Olha só, não há diferença, gente. Eu estou em um navegador. O que parece é que eu estou dentro do programa Word, tá? Essa é a ideia do Word Web App, do Office Web App. É você pensar que está dentro do programa, você utilizar como se estivesse utilizando na máquina, mas na verdade você está utilizando a internet. Você está utilizando uma aplicação legada dentro do navegador. Então você tem aqui o Word e você tem aqui o Word Web App. Você vê que não perdeu nenhuma configuração, tá? Isso é um documento bem simples. Documentos bem mais complexos nós veremos mais para frente, ele também permanece com as mesmas configurações. Isso é fantástico, tá, pessoal? É o Office na nuvem. Ótimo! Para visualizar documento, vocês já viram que funciona muito bem o Word Web App no seu navegador. E quando você quer editar o arquivo? E aí, vai ter que instalar? Você pode sim instalar a solução completa, onde você vai ter todos os recursos para poder você editar 100% de todas as possibilidades do seu documento. Mas caso você queira fazer edições rápidas, ou até edições que são consideradas sim edições profissionais, mas que não tenham todos os recursos, você vai utilizar o seu Word Web App para poder editar através do navegador. Aqui em cima você tem duas opções. Se você tiver o Word instalado na sua máquina, você pode abrir o documento no Word e assim que você salva, você não vai salvar isso no teu HD, você não vai salvar isso na tua máquina local. Você vai salvar diretamente no seu SkyDrive através do Word, tá? Ele faz essa ligação. Ou você pode editar no seu navegador, dependendo do tipo de edição que você vai fazer. Vamos escolher editar no navegador. Escolhendo essa opção, ele vai abrir a possibilidade de você mexer no documento a partir do navegador. Veja que interessante. As abas, as guias que existem dentro do Microsoft Word também são possíveis trazer para dentro do navegador e editar esses documentos lá. Então aqui eu posso estar aplicando uma formatação de estilo, aumentar ou reduzir o tamanho da imagem, diminuir a escala, aumentar a escala, eu quero deixá-la menor. E inserir, por exemplo, eu quero inserir um clip art. Vamos colocar aqui, animal. Puxar uma lista de animais. Vou colocar esse sapo aqui, vou dar um inserir. Pronto, a imagem do sapo já foi inserida. Eu posso estar editando ela também, diminuindo o seu tamanho. Em página inicial eu posso modificar o layout. Aqui eu posso estar diminuindo para fonte 10 e posso estar modificando a formatação para outro estilo. Vamos colocar Arial Black. Mais para frente nós veremos toda essa parte de formatação, tá, pessoal? Só estou exemplificando aqui quais as possibilidades que você tem com o Office Web Apps, tá? E aqui você aplica estilos, você verifica a ortografia, você centraliza o seu texto, enfim. Por fim, você salva isso aqui na guia arquivo, que é o nosso backstage online do Word Web App, ou direto no disquetinho.
Veja que até no navegador eu tenho a barra de acesso, de acesso a ferramentas rápidas, barra de acesso rápido. Então você tem aqui o salvar ou aqui, barra de ferramenta de acesso rápido. Posso clicar, isso está salvo. Aonde? No computador? Não, eu estou editando o arquivo que está na nuvem. Eu estou editando o arquivo que está dentro do meu SkyDrive. Agora eu posso fechar isso aqui. E a partir do momento que eu fecho, eu já consigo ter a oportunidade de visualizar novamente, através do navegador, apenas a visualização de como documentos se portará na impressão ou na visualização. Olha lá, as alterações foram feitas, a imagem foi trocada, aqui também, né, as alterações de formatação foram trocadas, e eu consegui editar meu documento no navegador. É isso, pessoal. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro screencast de Word 2010. Espero que tenham gostado da nossa videoaula. E qualquer dúvida que tenham sobre algum produto Microsoft, algum produto Office ou algum item que eu tenha falado aqui que não tenha ficado muito claro, vocês podem estar acessando o Microsoft Answers, o portal colaborativo de ajuda a usuários que utilizam o Office 2010 e outras soluções Office também. Eu coloquei o link no final desse vídeo tutorial. Ele está aqui. É só vocês acessarem, fazerem um cadastro. Para quem tem o Windows Live ID, para quem tem Hotmail, consegue estar fazendo o cadastro e estar postando suas perguntas. E por que não aqueles que também têm um conhecimento sobre Office também está ajudando o pessoal que tem dúvida dentro da comunidade. Ela é bem participativa, bem colaborativa, tá? Espero que tenham gostado do primeiro screencast de Word 2010. Mais screencasts estão sendo preparados e virão por aí, não só de Word como de outros aplicativos. E de Word e Excel que já foram feitos, vem os próximos videoaulas, né, com um conteúdo, com um nível de informação um pouquinho maior a cada videoaula. É isso aí, um abraço a todos e até mais.